Aqui em São Paulo, 3 homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil de São Paulo, suspeitos de integrar uma quadrilha que usava aplicativos de transporte para sequestrar, extorquir, roubar e estuprar mulheres que solicitavam corridas sozinhas na Grande São Paulo. As prisões aconteceram no momento em que os bandidos estavam a caminho do cativeiro para onde uma das vítimas seria levada. Um quarto suspeito de integrar a quadrilha acabou fugindo. Até o momento, a quadrilha teria praticado 7 sequestros usando aplicativos de transporte desde fevereiro, a partir dos casos com suspeita de estupro. A empresa Uber disse em nota que lamenta a situação e reforçou que colabora com a polícia em ocorrências desse tipo. Veja aí os nossos bandidos. Não tem limite. Felipe Monteiro queria fazer também. Faça o seu à parte lá da questão do Rio Grande do Norte. A gente tem que tomar cuidado de fazer crítica pela crítica, não é? E não dá para fazer nenhum tipo de falsa equivalência entre um caso e o outro. Não, 8 de janeiro e o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Você sempre vem com essa da falsa equivalência, você percebeu? Mas assim, vamos lá. As forças de segurança nacional, ela é solicitada pelo governador do estado. No caso do dia 8 de janeiro, o governador do Distrito Federal, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, não solicitou a Força Nacional. E no caso do Rio Grande do Norte, a governadora solicitou. Então, ou seja, são casos completamente diferentes, né? E também não dá para colocar no mesmo balaio o que ocorreu com o MST e o que ocorreu no dia 8 de janeiro. Né? Primeiro que eu posso até discordar da forma que o MST agiu. Certo. Mas o valor que o MST queria é um valor constitucional, que é a reforma agrária. Claro. Qual o valor constitucional legítimo que os manifestantes do 8 de janeiro queriam? Bom, nenhum. Meus Zero. queridos, Zero. Para mim, Zero. as duas formas de ação são criminosas. Eu vou estabelecer um paralelo. Ao contrário, as duas, não tem valor esse negócio, valor. Tem, mas tem o valor. Robinho é banditismo social. Tiago, queria dirigir uma pergunta ao Felipe Monteiro, que é sempre o polêmico da mesa. Você não acha que nesse caso do Rio Grande do Norte, reforma com maior razão ainda do que no Distrito Federal, não seria o caso de decretação do estado de defesa? Uma vez que nós estamos uma ação, o crime organizado montando, ele está se colocando acima do poder do Estado. Claro que não há envolvimentos, não há intervenção federal. Estado de defesa para que sejam alocados recursos especiais e tomadas algumas medidas restritivas temporariamente. Porque já está em estado de sítio decretado pela bandidagem. Não estou dizendo que nenhuma autoridade estadual do Rio Grande do Norte tem qualquer envolvimento. Longe disso. Inclusive, ela demonstrou que não ao pedir a intervenção e o auxílio da Força Nacional. Estou dizendo que talvez seja necessário uma adoção de uma medida de força do governo federal para que, juntamente com a governadora do estado, seja feita uma ação mais profunda de investigação. Existe ali uma quadrilha claramente com poderes de manipulação, como um verdadeiro Estado paralelo, atacando o Estado inteiro do Rio Grande do Norte. Isso vai além da própria capacidade das forças locais de se antepor. Tanto é verdade que foi chamada a Força Nacional, tanto é verdade que os ataques persistem. Quem é essa quadrilha? Quem são os seus líderes? Qual o patrimônio que eles movimentam? Qual o poder que eles têm de dentro do presídio de constranger e ameaçar criminosos que estão fora do presídio, porque aqueles que estão praticando esses atos incendiários, muito provavelmente tiveram suas famílias ameaçadas. Ou ele pratica esse ato, a família é morta. Então, esse tipo de ação em que temos um Estado paralelo tendo presídio, e isso não é exclusividade do Rio Grande do Norte. Tem em São Paulo também, tem em todos os locais do país. Mas como nesse momento está se manifestando no Rio Grande do Norte, seria o momento para tomar uma ação de força e servir de exemplo a estes chacais que ficam dentro do estabelecimento carcerário, comandando toda a sorte de crimes, sobretudo alimentados pelo dinheiro do tráfico de drogas, corrompendo os servidores públicos, ameaçando outras pessoas e praticando casos, como eu lembro, em maio de 2006, ocorreu aqui em São Paulo. Aí você vê um episódio desse, você lembrou bem de maio de 2006, né? E o governo de São Paulo respondeu à altura, hein? Teve uma resposta à altura, olha, de cair o queixo. Aí o João Willis vai embora e fala, eu estou tão inseguro, Brasil, eu só volto quando tiver segurança. Aí a gente olha a cena como essa. Aí eu pergunto, né? Tem facção aterrorizante no Rio Grande do Norte? Tem, sim, senhor. Tem em São Paulo? Tem, sim, senhor. Tem no Rio de Janeiro? Tem, sim, senhor. Tem no Amazonas? Tem, sim, senhor. O que tem para o povo? O povo
Imposto. Ô, Pavinato, a gente tem que O parar. povo tem a mãe do povo para passar a mão na cabeça do povo e olhe lá ainda. Eu queria responder o Capês brevemente. Capês, tem que parar de banalizar institutos de exceção. O uso do estado de exceção, do estado de sítio, do estado de defesa, da intervenção federal, são medidas extremadas que restringem direitos. Isso pode ser usado em momentos realmente de exceção. Você me desculpa. Mas no Brasil, neste momento, nós estamos tendo um ato... Nós estamos tendo em Brasília, nós estamos tendo uma medida de exceção sem a medida. Está errada. Não, eu quero falar... É um ato institucional. Eu quero falar diretamente no coração do Felipe Monteiro. Deixa ele acabar de falar. Ele disse que eu estou banalizando. Está banalizando. Termina aí, vamos lá. 2 minutos, vou te ouvir. Eu preciso ir pro break. O que aconteceu na Intervenção Federal de Brasília foi um absurdo. Não devia ter sido utilizado o Instituto da Intervenção Federal. Não é? Agora, o que demonstra o fato é que está sendo resolvido a situação lá no Rio Grande do Norte. Para que você vai colocar... Eu quero responder. Eu quero responder. Primeiro lugar, para dizer... Você quer terminar? Não, olha, nós temos tempo. Você só ficar papo de elevador, vai você, então vai deixa eu você. responder. Agora, uma das coisas que o Bolsonaro fez e foi acertado, né, foi pegar todas as pessoas que estavam em presídios estaduais de alta periculosidade e ter transferido para presídios federais. Né? Isso foi uma medida muito boa que ele fez e que deve ser continuado no governo Lula e nos outros governos. Capês. Bom, a minha resposta é clara. Dizer que da decretação, eu estou falando do Rio Grande do Norte especificamente, de ações de criminosos, organizações criminosas ligadas ao tráfico, que estão tirando a paz da população de lá. Dizer que o estado de defesa seria uma banalização é entender que essa situação é uma situação banal. E dizer que a situação está sendo resolvida é entender que pelo fato de chegarem 100 homens de polícias militares de outros estados, que é o que compõe a Força Nacional, estaria resolvido o problema. O problema é profundo. Tem uma organização criminosa com dinheiro, com estrutura para comandar uma subversão em todo o estado. O povo do Rio Grande do Norte, a governadora do Rio Grande do Norte, as autoridades constituídas do Rio Grande do Norte precisam de apoio do governo federal para que isso seja solucionado de forma profunda e não superficial. Ninguém está polemizando, muito menos politizando uma tragédia como essa, que seria uma irresponsabilidade. Escuta, Capês, que é importante. Escuta que é importante. Fala que eu discuto. Está demonstrando que a conduta da polícia do estado do Rio Grande do Norte está resolvendo a situação lá. Mas como resolvendo? Prenderam três líderes. Querido, nós temos 20 cidades queimadas. Aí você quer fazer o estado de exceção. Prenderam 3. Não. Para restringir Então, direitos fundamentais. vamos lá. Mas o bandido está restringindo o direito fundamental de 20 municípios. Prenderam 3. Eu estou prenderam o D'Artagnan. Qual que é o nome dos outros? Dos 3 prenderam os 3 mosquiteiros. Portos, Aramis. Portos, Aramis. O D'Artagnan é o único que não é. Me responde uma coisa, Felipe. Qual é a dificuldade, Capês? Acho que dentro do que você falou, qual a dificuldade da gente transferir os líderes que estão presos e estão comandando isso para presídios federais, como foi feito no governo Bolsonaro, dito por você, que eu também concordo que foi positivo. Já que a governadora é do PT e o governo é do PT, o diálogo quer dizer que flui com mais tranquilidade, por que não? Eu quero deixar uma coisa clara aqui. Ninguém está... 30 segundos. Claramente. Não se trata de querer... A governadora do estado não tem responsabilidade, isso é o que ocorre em qualquer administração. Não se trata de politizar uma tragédia. O que eu estou dizendo é o seguinte, é necessário uma formação de uma força-tarefa para que caso como esse que ocorreu num estado menor como o Rio Grande do Norte, não comece a ecoar por todo o país. Nós temos que usar isso como exemplo, nós temos que dar estrutura para as autoridades do Rio Grande do Norte para investigar com profundidade essa organização criminosa ligada ao tráfico. Um promotor estadual ali sozinho, um delegado de polícia sozinho, ficariam muito expostos. O poder da organização criminosa é vulnerante. Eles matam, como mataram um juiz no Espírito Santo. Exatamente. Eu estou dizendo para dar apoio, não estou censurando ninguém. A situação é grave, o governo federal precisa agir e tem que agir com efetividade. Se o estado de defesa for decretado, é para proteger as autoridades. Não podemos ser governados por um partido do